eu sou o Rashid, do AdaPress, e hoje eu estou com o Matheus Basso, ele é do NAI de Guarulhos, e a gente vai falar um pouco sobre o Setembro Amarelo. Muito obrigado por aceitar o convite, Matheus. Matheus, bom, uma coisa que eu quero perguntar para você é quais são os motivos do suicídio? Boa tarde, Rashid, agradeço o convite. O suicídio ele é algo multifatorial, né? Várias coisas influenciam uma pessoa, pode levar uma pessoa a se suicidar. Tem fatores econômicos, fatores emocionais, fatores psicológicos. Uma situação, uma economia em crise leva pessoas a suicídio, né? Aumenta a taxa de suicídio. Isso tem muito a ver com o nosso estilo de vida, com o nosso estilo econômico, de produzir, a pessoa ela fica desempregada, ela sente que ela vai perder, além de ter perdido o emprego, ela vai ter uma fragilidade na sua família, medo de perder o companheiro, medo de não conseguir sustentar os filhos, de manter a casa, o seu estilo de vida. Tem fatores emocionais atrelados principalmente à depressão ou algum outro transtorno mental. Tem também questão de uso de drogas e também tem fatores ambientais. Por exemplo, grandes cidades, os níveis de suicídio são mais elevados. Não é somente a concentração de pessoas, por ter mais pessoas, né? Mas tem algo que é a perda do sentido de coletivo, de comunidade, que uma grande metrópole traz. Você tem uma competitividade, né? Por exemplo, São Paulo tem uma coisa de competitividade, de anonimato, né? As pessoas, elas não são pessoas, né? Elas são coisas, elas são números, elas não são sujeitos. Tem questões ambientais também, no sentido, países do hemisfério norte, você percebe um número maior de suicídios, tem a ver com o clima, com cidades que têm dias muito nublados em seguida, então tem uma questão hormonal envolvida, né? E o uso de drogas. Tem uma alteração do sistema nervoso, tem uma relação que se estabelece com a droga, né? Com a substância. Que relação é essa, né? O que acontece? Por que a substância ela tem um jeito na nossa vida que a ausência dessa substância gera um sofrimento, né? Além da questão física. Você tem uma dependência física, isso é óbvio, mas tem uma dependência também que diz do sujeito, da própria pessoa, né? E assim, além disso, tem as influências no próprio sistema nervoso, influências que podem gerar transtornos mentais ou não. A depressão, ela leva a isso, né? Tem um rebaixamento do humor, tem um desligamento das relações sociais, uma dificuldade de estar com pessoas, uma queda da autoestima, de menos-valia, a pessoa sente que ela não tem valor, que as pessoas não gostam dela, que ela é um fardo para todo mundo. E acaba que a solução que às vezes que aparece é se matar, mas às vezes a pessoa não tem energia para se matar. Ela não tem energia para sair da cama, ela não tem energia para comer, para tomar banho, não tem vontade, e às vezes ela não tem energia para se matar. Por isso que tem pessoas que dizem que pessoas que tomam antidepressivo se matam. E não é, porque o antidepressivo ele dá uma energia para o sistema, para o sistema mental, né? A pessoa consegue fazer coisas. Então aí é nesse momento que ela tem o perigo de se matar, né? É um momento que você tem que ficar atento, né? Tem gente que está numa depressão leve, moderada, e aí ela já não tem muita energia, mas quando ela consegue melhorar da moderada para leve, que é o perigo dela conseguir, dela tentar, porque aí ela tem energia para tentar o suicídio. E na parte do adolescente, assim, qual é o vilão, assim, que ataca o adolescente que faz ele cometer o suicídio? A adolescência é um período do desenvolvimento bem específico, é um período de mudança. Então, a pessoa ela perde a identidade de criança, mas ela não chegou na identidade de adulto, ela está no meio do caminho. É um momento de incerteza, você tem que fazer muitas escolhas, né? Com 18 anos você tem que escolher o que vai fazer para o resto da vida. Isso é muito injusto, né? Porque, enfim, é um tempo muito pequeno para você saber o que você quer fazer para o resto da vida, né? Tem promessas de que você pode fazer o que você quiser, que você vai ter sucesso, né? Só que é uma promessa que ela
ela não te diz como fazer. É prometido que se você for bom no que você faz, você vai conseguir fazer. Mas não diz o trabalho, né? Que é difícil, que não é simples. Né? Não é são poucas pessoas com 20 e poucos anos que têm grande sucesso na carreira. Né? E essas pessoas, na verdade, elas são a exceção que tenta confirmar a regra, né? Que não é a regra. Além disso, o adolescente é impulsivo por natureza, né? Ele tem uma imaturidade neuronal do cérebro, né? O sistema nervoso ele termina de se maturar aos 24 anos, e aí nesse momento ele não consegue controlar muito os impulsos, entendeu? Aí fica difícil porque o que faz, o grande vilão do suicídio é o impulso. Se você não tem a vontade de se matar, você não vai se matar. Assim, se você tem a vontade, mas não tem o ímpeto de ir lá fazer, você não faz, né? O problema é quando você tá parado, aí vem a vontade, vem o impulso, e você tenta. Né? E o adolescente ele não controla o impulso. Muitas pessoas, às vezes, estão bem, mas sentem uma vontade de se matar. E aí tem que racionalizar um pouco o que está acontecendo. Né? Diante da sua vontade, o que está acontecendo, as coisas estão bem, e tentar entender. Né? Tem alguma coisa que está difícil. Tem algo por trás que não está fácil, que não está bom. Né, e que tem que ser visto. Algo que é muito difícil nesse sentido a gente não pode ser infeliz, né? A nossa sociedade não é da infelicidade. Então, se eu não estou feliz, mas eu tenho uma casa própria, né? Por que eu estou infeliz? Né? A gente tem que ser grato pelas coisas que a gente tem, mas tem algumas coisas que não vão bem. E essas coisas têm que ser vistas, têm que ser cuidadas, tem que ser ressignificados. O que a gente pode mudar? O que a gente não pode mudar? Ou o que precisa mudar, né? É algo bem complicado, assim, mas... O adolescente também é um momento que ele começa a ter acesso a algumas coisas, né? Ele começa a ter acesso fora de casa e dentro de casa. Ele começa a ter uma maior individualidade, ele começa a ter um espaço. Né? Ele começa a conquistar um espaço que não tem a presença dos pais, necessariamente, né? Às vezes a criança não tem a presença do pai porque o pai está fora, né? Mas o adolescente ele já começa a ter o quarto dele, ele começa a ter as coisas que ele faz, ele começa a ter um uso da internet, às vezes sem supervisão, né? Porque à noite os pais dormem e o adolescente não dorme, ele fica na internet, enfim, tem acesso a coisas. E não é que a internet seja maléfica, não é isso que eu estou querendo dizer, mas estou falando que o adolescente consegue ter meios de estar sozinho. Né, de fazer coisas sozinho, de começar a criar uma independência. Né, e isso permite que ele tenha momentos que ele esteja sozinho, que ele tente coisas. Né, se o impulso vem, é mais fácil dele tentar. E também tem essa, como eu já falei, a ruptura mesmo, né, da infância e chegar na vida adulta, que não é fácil, não é simples. Nem todo mundo tem elemento interno para se tornar um adulto. E isso traz sofrimento, né? Isso traz uma dificuldade de lidar com a vida adulta. E aí, como é que eu faço? Né? Tem alguma coisa que não está bem, mas eu não estou conseguindo dizer o que é. Né? Tem alguma coisa que está difícil, mas eu não sei o que é. E é muito comum a pessoa que faz vestibular, ela passa no vestibular, ela tem as expectativas, ela chega na universidade e não é tudo aquilo. Né? Então, é alguma coisa que às vezes você acha que aquilo vai te libertar e não te liberta, porque tem mais por trás, né? E você chega na universidade, você não se identifica com o curso, não se identifica com as pessoas, se a cidade é fora de onde você vive, você não tem um apoio familiar que você tinha, ao mesmo tempo outras pessoas entram nesse sentido, nesse ambiente de uma forma muito mais fácil. Né? Fazem vínculos, fazem afetos, se vinculam ao curso, se vinculam à cidade, e outras pessoas não. E aí uma pessoa que já não está muito bem, que já se sente um peso, que já sente que ela não vale muita coisa. Nesse sentido, poxa, mas eu estudei, eu estou aqui, meus pais estão investindo dinheiro em mim, ou eu estou trabalhando para me manter aqui, eu tenho auxílio da universidade, as coisas não estão indo bem, meu aproveitamento nas matérias não é bom, né? Eu não valho muita coisa mesmo, eu não presto, eu só estou aqui para dar desgraça, para dar tristeza, enfim. Aí se agrava uma situação que já é difícil. Realmente. Uma coisa que eu fiquei curioso, assim, esporte radical, esse pessoal que fica andando no parapeito dos prédios,
pratica essas radicalidades, isso é considerado um suicídio? Existem pessoas que podem considerar essa pessoa como uma suicida, né? Porque ela está ali se colocando em risco, né? Ela bate um vento mais forte, a pessoa vai cair, né? Uma vez eu vi na internet, era um parapeito, e tinha montanha, e tinha estrada lá embaixo, a pessoa foi chutar alguma coisa e caiu. E caiu direto, assim, ninguém estava esperando, né? E aí, quando eu vi, eu fiquei impactada, eu falei, pera, o que está acontecendo? E realmente a pessoa morreu, né? Tem algo aí da busca pela adrenalina, né? E pelo efeito dela no sistema nervoso da pessoa, que gera prazer também, mas que a pessoa se coloca em risco. Então é um comportamento suicida nesse sentido, né? Pode ser visto como comportamento suicida. A pessoa se coloca em uma situação de risco, ela sabe do risco, ela sabe o que está envolvido, mas ela acha que ela vai conseguir. Entendi. Legal. Matheus, o que a gente pode fazer quando tem alguém muito próximo da gente, algum amigo, então algum familiar que está com depressão? Como que a gente pode agir com essas pessoas? Então, a depressão ela pode ser um quadro crônico, né? Uma pessoa pode ter depressão por vários anos. Uma pessoa que está com uma depressão profunda, né? Uma depressão moderada, que não está bem, e que você sente uma proximidade com ela, você pode mostrar para ela que você está ali, está disponível, se ela precisar conversar, se ela precisar desabafar, né? E escutar o que uma pessoa tem para dizer tem que ser uma escuta sem crítica, sem julgamento. Ela vai falar de coisas que são muito difíceis para ela, e são difíceis para você, é difícil para você ouvir. Você ouvir que uma pessoa que você gosta quer se matar, quer acabar com a vida dela, não é uma coisa simples, né? Tem que saber o próprio limite também, até que ponto eu aguento dar conta disso, né? Mas, e tem que monitorar um pouco, tá atento, tá vendo que a pessoa está ficando mais isolada, o que está acontecendo, ficar mais atento, que ela saiba que você está atento, que você está disponível, se a coisa estiver difícil, se ela estiver pensando muito em se matar, que você está atento para levar ela para um lugar de cuidado, né, um lugar de tratamento. No caso de uma tentativa, se a pessoa te liga, olha, eu tomei tantos remédios, ou eu tomei chumbinho, ou alguma coisa assim, ver quem que está ali próximo, perguntar quem que está próximo de você que pode te levar no pronto-socorro, né? Porque se a pessoa está te avisando, é porque ela quer ajuda, né? Ela vive nessa dualidade, ela quer morrer, mas ela quer viver ao mesmo tempo, entendeu? É um paradoxo muito grande. Então, quem que está aí perto? Quem que pode te ajudar? Se você está perto, você pode chegar lá a tempo, né? E levar a pessoa para um atendimento. Só que é uma disponibilidade que é difícil, porque ela pede muita coisa, né? A gente tem que se emprestar ali para o sujeito, e é difícil. Tentar ver se essa pessoa consegue fazer um tratamento, né? Mostrar para ela que as coisas estão difíceis, mostrar para ela que você está ali, que você se importa, que é possível procurar um tratamento, né? Que o sofrimento dela faz sentido. Ele existe, ele faz sentido. Não dá para menosprezar o sofrimento de uma pessoa, entendeu? E construir com ela outros sentidos, né? Ver o que está acontecendo. Não é difícil que ela se abra também, mas no momento de muito sofrimento ela vai se abrir, e você tem que respeitar isso e guardar com você, primeiramente, né? E todo o acordo tem que ser feito com a outra pessoa, né? Assim, você está me contando isso, né? O que você está me contando é uma coisa grave, e o que eu posso fazer com isso? Né? Você já procurou ajuda? Você já foi num psicólogo? Já foi num psiquiatra? Porque tem remédios que cortam o impulso de suicídio, né? Então, a pessoa fica com o pensamento, mas ela não tem o impulso para fazer, né? E aí a psicoterapia serve para ressignificar essas coisas, né? O que está difícil? Como é que segue daqui para frente, né? Não é uma coisa simples. Matheus, quais são os mitos e verdades do suicídio? Tem coisa que a gente fala, é isso, mas não é verdade? Então, tem vários mitos, eu vou pontuar alguns só, né? É mito que quem fala não faz, quem fala faz, quem fala tenta, né? A pessoa, não, ele fala muito, mas ele não quer, não, ela quer morrer, né?
tem o mito de que se a gente falar sobre isso com a pessoa isso vai dar a ideia da pessoa se matar. Né? Se a pessoa pensa em se matar, o pensamento já está ali. Não faz tanta diferença você falar disso ou não. E a pessoa, quando ela consegue falar disso, ela alivia um pouco a pressão interna dela, então a vontade de se matar, ela vai, às vezes, um pouco mais para longe, né? E aí a pessoa também se sente acolhida, né, quando você fala disso. As mulheres, elas tentam mais, mas os homens conseguem mais se matar. Então, tem algo no suicídio que é a chamar a atenção, né? E aí a mulher, ela chama mais atenção antes, né? Mas os homens, eles têm formas que são mais efetivas, né? Tiro na cabeça, tiro no peito, né? Pular de algum lugar. São formas que são um pouco mais efetivas. Legal. Para finalizar, Matheus, eu queria uma opinião sua sobre um assunto que é assim, no seu campus, em Guarulhos, teve 4 casos de suicídio. E aqui no nosso campus, só teve... não teve nenhum, aliás, não teve nenhum caso de suicídio aqui. Eu sei que você é novo, você entrou no NAI em julho do ano passado, mas será que existe alguma relação entre o lance de aqui ser de exatas, ou ser de humanas, ou algum perfil socioeconômico aqui que pode ser diferente de lá? Será que tem alguma coisa? É difícil falar porque, como você falou, eu entrei lá depois que os 4 casos aconteceram, né? E, como eu falei, é multifatorial, então é de pessoa para pessoa. O que a gente sabe Guarulhos tem um perfil socioeconômico diferente dos outros, é o mais baixo em relação aos outros campos, né? Qual que é a relação disso? Fica difícil saber, assim, porque para cada pessoa isso vai entrar de um jeito, né? Uma pessoa que vem de uma família de baixa renda, mas aí ela entende isso como um gás, ela se espelha, por exemplo, a mãe foi arrimo de família e aí ela se espelha nisso, e toma isso para ela como um ideal, é uma coisa, né? Uma outra pessoa que vem de uma situação pior, que vem de uma situação ruim também, mas e aí ela não vê elementos dentro dela para lidar com as adversidades da vida, é outra questão. Né? São questões mais complicadas, assim, né? Aonde então que tem um elemento? Porque está na universidade, ela não se sente pertencente àquele. Será que ela se sente pertencente àquele ambiente? Né? Será que uma pessoa de baixa renda se sente pertencente ao ambiente, à universidade? Muitas não, muitas acham que aquele espaço não é para ela. Né? Então, se ela não se sente pertencente ali, ela não tem um enraizamento ali, né? Ela não está ali, ela não se sente parte daquela comunidade. Sim. Será que o campus atua como uma comunidade? Né? Será que as pessoas percebem que elas são uma comunidade entre si, né? Docente, técnico, aluno terceirizado. Será que eles percebem que eles são uma comunidade e que as pessoas têm que dar um jeito de contar umas com as outras, né? Elas passam pelos mesmos desafios, elas passam pelo mesmo lugar, que é dentro da periferia de Guarulhos, né? É um lugar de difícil acesso. É um lugar de difícil acesso porque a estrutura urbana ali é mal feita, né? Tem muito trânsito para chegar, é um problema de anos que não se resolve nunca, entendeu? É um lugar periférico importante de Guarulhos, né? 3/4 da população de Guarulhos mora naquela região do Pimentas, né? Como é que é isso? Como é que está na periferia? Como é que está na periferia e você está em relação com a periferia ou não está em relação com a periferia, com a comunidade em volta? Né? A universidade está ali como pertencente ou ela está ali colocada e descolada daquela realidade? Né? E nesse sentido, o que a gente faz? A gente propõe projetos, a gente não propõe projetos, a gente entende que isso é algo que demora anos, né? Para você realmente estar na comunidade em relação com ela, não é da noite para o dia, né? Não é com um projeto que você diz que você está em relação com a universidade. Não é só as pessoas transitarem dentro da universidade que você diz que você está em relação. Né?
A universidade é pública, mas ela tem que ter estrutura também para oferecer projetos, né? Então, coisas comunitárias, se tem alguma coisa comunitária, se é possível fazer, se é possível montar. A gente está numa conjuntura atual complicada para se pensar projetos grandes, né, que precisa de infraestrutura, de prédio, de computador, de outras coisas. O que é possível fazer, né? Tem o cursinho lá, tem o cursinho da Unifesp para Enem, também tem os cursos de idiomas que vão abrir e com vagas para a comunidade, né? Mas a relação com a comunidade se estabelece a longo prazo, não é uma coisa de eu cheguei, eu estou aqui, né? E eu faço parte, a gente está em relação, não é isso. Mas é muito complexo, eu entendo que é muito complexo. Entender como que as relações se dão naquele campus é difícil. É difícil porque são muitas vozes, são muitos vetores ao mesmo tempo lá. Os professores têm as demandas deles, os alunos têm as deles, os técnicos têm as deles, e aí? Né? Onde que a gente entra em ponto comum? É muito complicado. Porque a democracia não é só a vantagem da maioria, né? A democracia é o consenso. Né? Eu abro mão de uma coisa para eu conseguir outra. Você abre mão de uma coisa, o outro abre mão de outra coisa. Para a gente chegar em algo que é comum, que é bom para todo mundo, é comum para todo mundo. Tá certo, muito obrigado, viu? Gente, então foi essa foi mais uma entrevista. Muito obrigado aí para quem está assistindo e até a próxima.